E a influenza aviária é uma doença que a gente só consegue diagnosticar por um exame laboratorial. Então, o IAGRO é chamado, a gente faz a inspeção das aves. Se aquele caso pode ser, que os sintomas que são aparentes ali, pode ser relacionado à influenza aviária ou doença de Newcastle, porque elas são muito parecidas, né? Aí a gente faz a coleta e submete. Então, o que identifica, tá aqui na TV, mas o que identifica o vírus é as proteínas de superfície. Então, essas azulzinho e vermelho aqui, que é como se fosse a nossa influenza, né? E na ave, o que a gente tem como patogênico é H5 e H7. Esse caso que a gente teve no Rio Grande do Sul é H5N11, se não me engano. H5... Ai, não lembro. Tem que cortar essa parte. Mas é H5, o N eu não vou lembrar qual é, mas H5 é certeza. E aí geneticamente você identifica o vírus. Então, esse é o vírus circulante na América do Sul. Né? Então, provavelmente, os outros casos vão passar também pelo sequenciamento, mas a gente vai ter mais ou menos o mesmo perfil viral. Só que a gente não tem o mesmo perfil de sintomas. Né? Quando a doença veio para a América do Sul, a gente tinha sinais bem característicos de rodopio, das aves silvestres. Então, o que aconteceu da mortalidade no litoral foi tudo assim. Foi assim no Peru, ali nos pelicanos. Se você quiser passar para o outro slide, aqui tem os sintomas. Ó. Os pelicanos do Peru, lá, que foi o primeiro caso na América do Sul, foi exatamente isso, andar em rodopio e uma mortalidade muito grande. Então, a gente não chegou nessas fases de sintoma. Foi muito rápido e uma mortalidade absurda. E foi o que a gente viu também no litoral. Quando a gente teve os casos em subsistência, a gente teve outro cenário. Foi outro cenário. A gente esperava, não, na hora que chegar no Brasil, a gente vai saber porque vai morrer em quantidade. E não foi isso que aconteceu, nem no nosso caso aqui no estado, nem no caso em Santa Catarina. A gente vê alguns sintomas, e aqui tem sintomas de livro, né? A gente não trouxe as imagens dos nossos casos, mas é o que a gente tem. Então, a notificação acontece com o aparecimento de sintoma ou a mortalidade. E aí, nossos canais de comunicação. Aí então, a gente se o produtor... O produtor, ele pode fazer essa notificação se ele suspeitar. Ele não precisa ter certeza de nada, porque daí a nossa equipe técnica... Tem um adendo de brincadeira aí, viu, Vitor? Se ela estiver rodopiando, é porque ela ligou a seta para um lado e esqueceu de desligar. Vai ficar rodopiando, entendeu? Não vai esquecer disso. Esqueceu da seta ligada. E a gente tem por procedimento lá fazer o primeiro atendimento em até 12 horas. E assim a gente tem conseguido atender os produtores, a gente faz as coletas, isso não tem nenhum custo para o produtor, a gente vai fazer orientação de como realizar o descarte, né? Se a gente conseguir coletar, ótimo. Se a gente não conseguir material viável, a gente vai fazer o acompanhamento daquilo, a gente faz o acompanhamento em volta, em torno, naquela região, porque a gente precisa não só ficar de olho na nossa produção, mas a gente pode ter uma ave de vida livre, uma silvestre, também apresentando problema. E a gente já teve notificação de arara, a gente já atendeu arara, a gente já atendeu biguá, né? Quero foi um dos casos que deu positividade, se não me engano, foi também no Rio Grande do Sul, quero. Então, assim, são animais que estão a todo tempo. São essas aves que acabam fazendo a transmissão, né, do vírus. E aí, no próximo slide, só para a gente entender, então a gente tem as rotas migratórias, né? Então, como é que isso chegou? A gente tem a influenza aviária hoje espalhada em todo o continente. Então, da Europa, como é uma situação endêmica, e os Estados Unidos luta com o vírus da influenza também, já tem um bom tempo, desde 2002, se não me engano, que existem casos e frequência. Então, as aves migram do norte para o sul, uma situação climática, né, buscando o aquecimento para a parte reprodutiva e tudo mais, e foi aonde a gente teve os primeiros casos, né, na hora que essas aves romperam essa barreira aqui e entrou na América do Sul, a gente começou a notificar. Então, foi Peru, primeiro Equador, Peru, Chile, Argentina, em granjas comerciais, e o Brasil ficava restrito ao litoral. Até que aconteceu em 2023 o nosso caso em Bonito, né, que a gente não consegue fechar epidemiologicamente como é que isso aconteceu, mas a gente teve o relato de uma aranquã
morta junto das aves, né, na proximidade das aves. A gente não conseguiu coletar dessa ave, porque já fazia mais de uma semana quando apareceu o nosso caso, mas é um indicador que, de repente, como chegou isso aqui? Né, pelas aves de vida livre, que tem o contato com as aves migrantes, e isso vai de ave para ave, a transmissão é muito comum, né, diferente de ave para humano, que a gente tem pouquíssimos casos desde o início. Então, agora a gente está vendo mais, né? Está vendo ligado a bovinos, e a gente está vendo um outro cenário da influenza, mas, teoricamente, ela é é zoonótico, né? Tem potencial zoonótico, mas ela é uma patologia das aves. Certo, ela tem potencial, mas assim, tem casos confirmados zoonóticos, só para explicar para o pessoal, são doenças que transmitem para os humanos também, isso, né? A gente tem casos, o mais recente, acho que foi no México, mas são contatos muito próximos com a produção. Então, esse do México, se não me engano, era uma criança e tinha uma ave de estimação. Então, é contato direto, amassa, beija. Então, isso aí é o que a gente via de transmissão na Ásia. Mas aí, se o produtor ele visualizar, ele vê uma ave ali que está com algum tipo de sintoma desse, como que ele vai ter que abordar essa ave? O que ele vai fazer? A orientação é para ele tentar isolar, se ele tem aonde essa ave ficar contida, e comunicar a Iagro não põe a mão. Que a gente vai fazer. Evitar, né? Qualquer contato. E a gente vai fazer esse atendimento de forma paramentada, a gente usa macacão, máscara, que é uma doença respiratória. E do mesmo jeito que a gente pega a gripe, a gente tem também os receptores para o H5, para o H7, para o H1. A gente tem a nossa gripe H1N1. Então, é o mesmo tipo de contaminação. Só que isso não é comum quando a gente trata de uma influenza aviária. Mas pode acontecer, né? Sim. Biologia. Ninguém está livre, né? Claro. Como é que acontece lá nos pequenos produtores, Tainara? Todo mundo ali com galinha no quintal, né? E como é que faz? Na árvore. Só um adendo que eu queria pôr aí, Janine, acho que é interessante a gente falar, para o produtor não ter medo, que ele não vai ser penalizado, porque às vezes o produtor tem isso, eu vou avisar a Iagro vai aqui, vou pagar R$3.000, vou ter que pagar uma multa. Mas aí abate todo as aves da criação dele? Como é que funciona isso? É muito importante, a gente explicar. Num caso, vamos considerar assim, foi notificado, Iagro atendeu, coletou material, a gente voltou, resultado positivo. Sim, é um foco de influenza aviária, as aves da propriedade serão todas sacrificadas. Né? E aí é um trabalho do serviço oficial, o sacrifício das aves e a desinfecção do local. E a vigilância ao redor disso. Hoje o Estado, a gente tem o FUPRISA, né, que é o nosso fundo de sanidade das aves. Então, o FUPRISA, ele tem uma linha de indenização. Né? Ele também tem as porcentagens que ele pode indenizar esse produtor. Antes, os produtores, né, os criadores de subsistências não estavam incluídos. Depois do caso de Bonito, acho que foi depois, né, Rubens? Que aí o sistema produtivo achou interessante que contemplassem eles também, né? Não. Porque eles precisam garantir que o Estado está protegido. É a nossa missão, mas é junto com a iniciativa privada que a gente garante a qualidade e o estado livre da doença, né? Então, eles acharam que seria interessante fazer essa indenização desde que o produtor estivesse ok com as obrigações dentro da Iagro, que é a declaração, né, semestral de rebanho. Ele tem que declarar as espécies que ele tem na sua propriedade, e isso a gente faz a cada semestre. Então, é importante que isso fique claro. Não é uma atribuição da Iagro fazer a indenização, apesar da gente ter uma lei federal que a indenização pode ocorrer também pela União, só que os trâmites são mais burocráticos, né? Mas com um relatório de fiscalização da Iagro, com a contagem de animais que foram sacrificados em razão da doença, o produtor ele pode ser indenizado. Então, isso já é um alento. Muito importante. Então, qual que é a dica que fica? Se regulariza, coloca seu saldo certinho lá no Iagro. Fazer as declarações de rebanho no Iagro, e pegando um gancho na Janine,
o FUPRISA, é o Fundo Privado de Sanidade Avícola. A única unidade da federação do Brasil que tem é nosso estado. Como é que a gente faz isso? Foi um trabalho bem desgastante para a gente conseguir construir esse fundo. A gente construiu e tem que ter seriedade, né? Então, como a Janine falou, o produtor tem que estar regularizado para poder ter direito. Como é que a gente controla isso? Não é nós que controlamos, não é o Estado. É a FUNAR, uma fundação que tem na FamaSul, que ela pega todo final de mês, as indústrias prestam conta para o CIF de quantos animais elas abateram. Em cima desses animais abatidos, tem um tanto que ela paga e põe nesse fundo. Então é um fundo totalmente privado. O Estado não tem nada a ver, não tem ingerência nenhuma. Uma iniciativa privada. Exatamente. E aí tem seu estatuto e seu regimento interno, onde se destaca as ações que ela pode ser feita com aquele dinheiro. Como já a gente autorizou ajudar o Iagro na época de emergência, que já precisava de uns materiais a ser comprados, que estava com dificuldade, a gente auxilia. Isso tem todo um aparato, né, regulamentado que a gente faz reunião, faz uma ata, tem umas assembleias, é aprovado, entendeu? Então é uma coisa assim bem fundamentada, e é o único estado da federação que tem é o nosso. E ela é auditada pelo Ministério Público, essa fundação e esse fundo, entendeu? Então ele é oficializado. O produtor não pode ter medo, não. Não tenha medo. Não tenha medo. Como é que tem sido o trabalho de prevenção com os produtores aí atendidos? Sim. Então, Vitor, a gente até estava meio que se prevenindo, vamos pôr assim, prevenindo, não, a gente já estava um pouquinho, talvez adivinhando. Em janeiro desse ano, nós conhecemos o pessoal da Embrapa, tive um contato mais intenso. E aí elas trabalham nessa linha também de aves fundo de quintal e tal, tem umas pesquisas. E as meninas falaram, vamos fazer uma capacitação sobre biossegurança e biosseguridade. Então, lá em abril, a gente fez uma capacitação com os técnicos, tivemos mais de 40 técnicos, com a ideia de chegar e dar essas orientações, que é o que a gente está tentando padronizar na Agraer. Gente, chegou no lote, pergunta se tem galinha. Tem galinha, vai dar uma olhada como que tá, né? Tá preso, tá solto, o senhor tem alguma dúvida? Porque todo mundo é corresponsável caso aconteça alguma coisa. É isso que a gente tenta explicar para os nossos produtores. E aí, nós tivemos essa capacitação com a Adriana, a professora Adriana aí vai falar daqui a pouco, a Raquel, e sempre em contato ali com a Janine. A gente aproximou muito a relação esse ano com a Iagro. Inclusive, vamos ter outra agora, segunda-feira, com os nossos técnicos, sobre influenza, como prevenir, o que fazer. Porque essa integração entre as instituições é super interessante, fundamental. Né? Até porque o produtor chega na Agraer, no Iagro, ninguém... Ele tem medo, não é? Mas a gente trabalha junto. O extensionista está ali, ele acaba tendo uma relação mais próxima com o produtor. Então, o que a gente está fazendo? Além dessas capacitações com os técnicos, que nós estamos nos 79 municípios, eles chegam nos assentamentos, né? A gente está também bolando uma nota técnica aí, junto à Embrapa e à Iagro, a Janine está com a gente, que a ideia é que essa nota técnica ela seja disparada e dali também fazer uma cartilha. Orientações básicas, você falou aí bem isso, pintinho não é pet, é a primeira coisa que a gente tem que tentar mostrar para o produtor. Seu galinheiro não é qualquer pessoa que vai entrar. Você pode colocar uma barreirinha, um cal ali no chão para você pisar antes. Ontem a gente foi no seu Anderson, todo mundo pisou no calzinho ali para entrar. Então, assim, dá para cercar essas galinhas? Se tiver como cobrir, puxa, melhor ainda. A gente está num período, né, mais... Assim, deixar a ave migratória ter contato, né? Tem que estelar em volta, cobrir. Você tem pato, marreco, rã, ganso, rã. Então, assim, essas orientações a gente quer deixar bem claro para o produtor. Não são coisas muito difíceis. Às vezes é um pouco quando tem que investir. Né? Por exemplo, uma cerca, você tem que colocar uma tela, beleza. Mas algumas mudanças básicas ali ele consegue fazer. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos com os nossos técnicos capacitando eles para que eles levem essas informações. E essa nota técnica, junto à professora Adriana e a Raquel aí, que a gente tá no forno aí para sair logo, né, Janine? Se Deus quiser. Muito